Olá, meus amigos, mais um dia se passou e hoje fechamos aqui com mercados distintos. Enquanto os Estados Unidos estão fechando aqui no negativo, com seus principais índices no vermelho, S&P 500 e Dow Jones caindo aqui mais ou menos 0,6% no mercado à vista. No mercado futuro, Nasdaq está caindo 0,35% e S&P 500 e Dow Jones também 0,6%. Nós fechamos aqui o dia no positivo, mas assim, parecia que ia negativar. Por quê? Porque o mercado hoje, no início do dia, começou bem forte. Eu não esperava essa alta aqui tão forte, não. A gente foi praticamente reto, meus amigos. Dos 101.500 para a região dos 103 mil pontos. Eu falei, cara, vai chegar aqui, ó. 104 mil pontos. Vai chegar, não tem cabimento, não. Que é justamente a máxima da semana passada. Só que aí no meio do caminho deu uma canseira. Quando bateu na região do 103, deu uma canseira e passou o resto da tarde todinha aqui. Bem lateral o mercado. Oscilando o Ibovespa na região dos 102.300, 101.800, 101.900. Fechou aqui com uma alta de 0,36%, mas na máxima do dia chegou a subir 1,5%. O índice futuro está muito parecido. Subiu lá, bateu nos 103.300 e agora tá 102.200, praticamente a tarde toda. E o dólar também bem lateral, chegou a bater nos 5,12 na máxima do dia, na mínima 5,7 e agora tá nos 5,9, 5,10, 5,9, 5,10. Principais ativos da nossa bolsa, foi dividido hoje, bancos para cima, Petrobras e Vale para baixo. E Vale caiu caindo hoje. Hoje foi o dia da Vale cair aqui 3% e fechar com uma queda de 2,8%, vindo romper aqui, atenção na Vale nessa região, certo? Porque perdendo R$ 78, abre espaço para pegar a próxima região de suporte, que é essa aqui, ó, 72, certo? Então o que é que muitas vezes o mercado faz? O mercado, ele nos engana, ele fala que vai para um canto, e ele vai justamente para outro. A tendência aqui do papel da Vale, o último movimento, é um movimento de queda, certo? É um movimento de fundos e topos descendentes. Fora isso aqui, né? Que tá vindo já antes, ó. Então, no mais ou menos, o preço cai, sobe um pouco, cai, sobe um pouco. Então, o que eu tô esperando aqui? Que haja uma defesa compradora amanhã e nos próximos pregões e Vale reaja e vá tentar voltar atrás desse topo novamente, certo? Que é aí a região dos 82. Petrobras aqui começou o dia bem, mas foi devolvendo ao longo do dia, certo? Petrobras, ela veio com aquela força, parecia que ia fechar acima dos R$ 25 hoje, mas tocou naquela média que eu falei para você, eu chamei a atenção, 72 e voltou, certo? Petrobras hoje, botando novamente fechamento acima da média de 200, então eu acredito que se amanhã fechar abaixo dos R$ 24, fica aqui um negócio mais complicado, mas por enquanto ainda é movimento comprador, certo? O dia de hoje seria um movimento de recuo para amanhã tentar voltar a quebrar aqui, ó, máxima de hoje. E os bancos para cima e FNC fechando aqui com uma alta de quase 2%, chegou a passar disso, mas deu uma recuada. E o destaque hoje das empresas do setor de petróleo foi a PetroRio. PetroRio na máxima do dia chegou a bater aqui R$ 6,5%. Enquanto 3R Petróleo caiu 3,5%. É isso mesmo, 3R Petróleo cai hoje. Petro Recôncavo 0,5%. E Enalta 1%. Então, como eu vi com vocês ontem, vou rever hoje. Nesta semana, da semana passada para cá, na verdade, nós recebemos aqui o anúncio do corte da produção de petróleo por parte dos países que fazem parte da OPEP+, ou seja, os principais países produtores de petróleo. Então, em conjunto, eles anunciaram a redução aqui de 1 milhão e 600 mil barris de petróleo por dia. Então, o que é que isso faz? Isso faz com que caia a produção e aumente o preço do produto. Então, após essa projeção aí, esse anúncio de corte, o Goldman Sachs ele fez novas projeções para o cenário aqui do petróleo. Para o Goldman Sachs, o barril do petróleo tipo Brent, que é um dos mais vendidos, deve atingir $95 por barril em dezembro de 2023
e 100 dólares por barril em dezembro de 2024. Então isso aqui explica a alta das ações da PetroRio hoje. E outras coisas também acabaram ajudando aqui a empresa, e temos coisas que podem ajudar mais ainda, certo? Mas antes, vou passar aqui rapidinho. Lá nos Estados Unidos, hoje, o Donald Trump se apresentou aqui diante de um tribunal e se declarou inocente de oferecer suborno a uma atriz pornô. O crime propriamente dito não é esse, é que ele envolveu dinheiro e não fez essa declaração nas suas contas eleitorais. O ex-presidente Trump já foi liberado. Essa apresentação foi em Nova York e ele já pegou o avião para voltar para o seu estado, que é a Flórida, por enquanto. E aqui, ó, na PetroRio, hoje tivemos a divulgação, de ontem para hoje, na verdade, de coisas interessantes, ó, dados operacionais de março de 2023. Na parte aqui, ó, produção diária de barris de petróleo. A empresa chegou aqui no primeiro trimestre a uma média de 61 mil barris de petróleo diário, enquanto que em março essa produção aqui foi de 64 mil. Destaque para o campo de Frade, que aumentou aqui quase 7 mil barris em relação aos meses anteriores. Esse é o destaque positivo. O cluster Polvo e Tubarão Martelo, que antes era dividido com a Domo, agora é todo da PetroRio, já que a PetroRio comprou a Domo, deu uma quedinha, tá faixa ali dos 13, 14 mil barris para 9,5. E o campo de Albacora Leste, que a PetroRio tem aqui 90%, também deu uma quedinha. Então caiu lá dos 29 mil e terminou o trimestre com 16.800, média de 14.700. Mas aqui a companhia explica o que aconteceu, ó. O cluster Tubarão Martelo e Polvo passou por uma parada programada de manutenção, e Albacora Leste teve uma produção abaixo do esperado nos primeiros 20 dias, devido também a paradas para manutenção aqui corretivas. E em relação a PetroRio, tivemos outra informação hoje, meus amigos. Hoje tivemos a divulgação da certificação de reservas da empresa, ou seja, o quanto que ela tem nos seus campos de petróleo, certo? Então, o dado anterior era de janeiro de 2022. Ela tinha aqui estimativas de reserva de 433 milhões de barris de petróleo. Agora, deu uma subidinha boa, 547 milhões. Então, percentualmente, 433, 433, e agora tá em 547. 547, pronto. Subiu aqui 26% as reservas da companhia. E após essas notícias, incluindo aqui também o aumento do preço do petróleo, né? Todas essas notícias, incluindo o preço do petróleo, produção e certificação de reservas da companhia. Aqui ela vai fazer o destaque, ó, dos seus poços, estimativas de investimentos, etc, etc. Eu trago para vocês uma matéria da Money Times que trata justamente dessas novidades envolvendo a PetroRio. As ações avançaram, como dito, não apenas após dados das reservas, não. Teve também lá o contexto do petróleo e também o contexto lá dos dados operacionais. Então, de acordo com o BTG, meus amigos, de acordo com o BTG, as ações, a PetroRio, a empresa PetroRio, que agora é Prio, né, sendo chamado de Prio, mas eu sou da época de PetroRio, mostrou mais um ano de sólida execução. Para os analistas do banco, além do aumento de produção que teve aqui, foi mencionado nesse relatório de reserva, a diminuição do custo de investimento estimado na nova certificação é ainda mais impressionante. Ou seja, com as reservas que eles têm, eles vão ter um custo menor de produção, porque geralmente os custos maiores são no início que você está explorando determinado campo. Depois, esses custos diminuem. E o que foi que aumentou agora? Aumentou as reservas. Então, são mais barris de petróleo, milhões de barris de petróleo a mais, sendo extraídos com um custo de produção menor. Segundo o relatório, o capex total por barril adicionado caiu 33%, de 7 dólares e 60 centavos para 5 dólares
R$2,10. Após os resultados, o BTG calculou a produção média da PetroRio em 2023 a 94 mil barris por petróleo dia, o que é 3% maior do que a estimativa anterior. 94 mil barris de petróleo dia, né? Aqui, ó, produção diária. Produção diária, a média do trimestre está em 61. Então seria aqui um aumento de mais de 50% na produção diária de barril, o que impulsionaria bastante o resultado da empresa. O BTG mantém a recomendação de compra para as ações da PetroRio e com o preço-alvo de R$ 52, acreditando que o desempenho operacional da companhia continuará a superar as expectativas. Então hoje, PetroRio fechou aqui, deixa eu ver, PetroRio fechou nos R$ 33,85, mas eu vou arredondar para R$ 34. Vamos dizer que o cara está comprando aqui um lote de PetroRio. Não tô falando para comprar PetroRio, não, é só uma supositório, uma suposição. Preço-alvo nos 52. Então aqui daria um potencial de valorização de quase 53%, mais de 50%. A pessoa investiria 3.400 e teria um patrimônio acumulado novo de 5.200. E em relação à PetroRio, ó, quando abrimos o gráfico, vemos que esta região que ela está reagindo é uma região muito importante para a empresa. Para a empresa não, para as ações da companhia. E é justamente em cima das regiões de média. E a que eu chamo a atenção como sendo a mais importante é essa média de 200. Hoje chegou bem pertinho aqui, ó, da média de 72 períodos. Então amanhã é importante pegar aqui e rasgar, mostrar força. Vejam só o que aconteceu com a Petrobras hoje, ó. Bateu nessa médiazinha azul, que é meio verde, né? E voltou. Por quê? Porque é uma região defensiva, a região que tem preço de venda lá defendendo, certo? Mesma coisa que na PetroRio. O ponto importante é 34,90. Tem que passar lá com força. E 34,90 também é importante porque é o último topo importante da companhia, ó. Na minha opinião, conseguindo romper isso daqui, tenta buscar pelo menos os R$39, certo? Independente disso, a PetroRio ela tá operando aqui, operou recentemente em região de mínima do ano, foi ali na região dos 29, e desde que bateu aqui nos 29, o preço já reagiu, já passou acima dos 30. Então, vamos ver aqui a finalização da análise, certo? A XP também tá aqui com a visão otimista, reiterando a compra do papel após visualizar esses dados das reservas e dos investimentos da companhia. De acordo com os analistas, a Prio tem superado continuamente as expectativas do mercado ao longo dos anos. Ela conseguiu garantir as suas necessidades de abastecimento até 2024 e, portanto, a inflação de custo não apareceu no seu novo relatório de reservas, ou seja, ela não vai ser impactada aí por um aumento de custo de produção, o que é uma vantagem competitiva bem importante, beleza? Então, se você gostou, dê seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.